Você está apresentando alguma dificuldade para ter filho ou conhece alguém que está com algum problema de fertilidade? Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique e esse aqui é o canal Urologia Simplificada. Juntos vamos tentar desmistificar e descomplicar alguns assuntos relacionados ao mundo da urologia. E neste vídeo de hoje eu trago uma live que eu tive com o Dr. Antônio Ribeiro. Ele é ginecologista e especializado em reprodução humana. Nós conversamos sobre causas, como é realizada a investigação e alguns tratamentos para a infertilidade masculina. Mas antes de seguirmos para o vídeo, eu vou pedir para você ajudar o canal, se inscrevendo, dando seu joinha, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu garanto que eles vão lhe agradecer muito, porque aqui vai ser compartilhado muito conteúdo. E agora vamos para o vídeo. Olá, gente. Boa tarde. Grande Luiz. Fala, mestre. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo bom? Satisfação, alegria de tê-lo aqui na nossa live. E satisfação da minha estamos parte entrando também. aí exatamente, né? Estamos entrando aí exatamente às 17 horas. Luiz, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ok. E você está me ouvindo? Ótimo, seu áudio está muito bom. Tá bom, maravilha. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Todo mundo dando boa tarde aí. Isso, boa tarde a todos. Já estamos a 17 horas agora e vamos ter mais uma live. Todos sabem que é apenas 1 hora, né, de live. Com 1 hora, o Instagram ele já dá um sinal 2 minutos antes de que a live vai encerrar. Então, vamos aproveitar o máximo do Dr. Luiz Henrique para que possamos abordar nesta nossa live de hoje um dos assuntos, sem dúvida, mais importantes. Já estamos aí com mais de 20 pessoas. Então, vamos fazer aqui uma introdução para que todos os nossos participantes saibam, primeiramente, quem é o Dr. Luiz Henrique, né? O Dr. Luiz Henrique, ele, além de amigo e companheiro, o Dr. Luiz tem uma formação bastante maravilhosa na área de urologia e andrologia. Eu não sei se o Luiz sabe, mas nós somos da mesma faculdade, né, Luiz? O Dr. Luiz tem formação médica na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia e tem especialização em cirurgia geral e urologia pelo Hospital Santo Antônio, em Salvador. O Dr. Luiz também é titular, médico titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Tem a formação laparoscópica do ICARD, tem a formação em ultrassonografia pelo CETROS. Também é fellow em medicina reprodutiva e andrologia pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, em São Paulo. E, para a honra nossa, é o nosso andrologista, especialista em fertilidade no homem, do Instituto da Mulher, né? A Clínica de Reprodução Assistida, aqui em Petrolina. Muito bem. Depois de um resumo, isso aqui é só um resumo, né, pessoal, do currículo do Luiz, para vocês sentirem que realmente estamos diante de uma autoridade na área de urologia, de andrologia e medicina reprodutiva masculina. Muito bem, Luiz. Depois dessa introdução, vamos 1 hora, começar. bastante assunto nós temos para abordar aí, hein? Pois é. Muito conteúdo para hoje. Presta atenção, só muito conteúdo aí que vai rolar hoje nessa live. Na verdade, 1 hora a gente não vai conseguir abordar, claro, muito pouco. Tudo, mas eu acho que fica aberto aí, Luiz, já a oportunidade de logo a gente fazer lives específicas, né, em assuntos mais específicos. Talvez essa live a gente possa, né, dar uma abordagem geral e aprender muita coisa. Muito bem. Quando nós falamos em fertilidade, na verdade, nós não sempre temos uma tendência a pensar somente na mulher, quando, na verdade, a infertilidade não é da mulher, nem é do homem. A infertilidade é do casal, né? Se o problema é só na mulher, o problema é dos dois, né? E vice-versa.
Então, e há uma tendência das pessoas imaginarem que a infertilidade, na grande maioria das vezes, o problema está na mulher, quando a literatura mostra que é exatamente igual. Então, a literatura varia aí em torno de aproximadamente 40% das causas de infertilidade no casal é na mulher. E 40% é igual, é para o homem também. 20%, 10% nós temos aí de causa associada, tanto o homem quanto a mulher tem problema, e 10% aproximadamente tem causa idiopática, causa não conhecida, que esses 10%, com certeza, eu acho que a tendência com as novas descobertas, principalmente aí no assunto que nós vamos falar, como o aumento da taxa de fragmentação de DNA, talvez esteja embutido nessas taxas em que a medicina até então não sabe explicar por quê, porque os exames não conseguem detectar. Muito bem. Então, sabendo dessa estatística... Pode falar, Luiz. Essa questão do idiopático aí, que é quando não se achava a causa, né, de infertilidade, tem reduzido, né, depois da fragmentação do DNA, né, desse exame. Então, tem reduzido bastante essas causas que a gente não encontrava de infertilidade. E é o que você disse mesmo, essa patologia, né, se pode colocar assim, não é exclusiva da mulher ou do homem, é do casal. Se o casal está tentando ter filho e se está encontrando uma restrição naquilo ali, os dois têm que ser abordados, né? Os dois têm que ser avaliados. E é um problema que os dois têm que enfrentar em conjunto. Isso aí vai aumentar o laço entre eles, vai aumentar também a felicidade de conseguir o êxito, de ter o bebê em casa no futuro. Então, se eles conseguirem enfrentar esse problema em conjunto, a chance de dar certo, de não ter tanto ansiedade e tanta coisa, é bem melhor quando se pensa no casal. Muito e não bem. imputa Então, a responsabilidade de uma pessoa só. Exatamente. Então, baseado nesse conhecimento, por que é importante avaliar o homem? Primeiro porque existem várias situações em que o andrologista ele tem a capacidade de reverter. E reverter de forma em que o homem pode, de repente, num diagnóstico inicial, ter a indicação de um tratamento de alta complexidade, mas são situações em que o andrologista ele pode reverter e este homem sair da alta complexidade e baixar para baixa complexidade. Né? Então, existem várias situações em que nós vamos abordar aqui, situações como, por exemplo, alterações hormonais como o hipogonadismo hipogonadotrófico, alterações da tireoide, prolactina, alterações a nível testicular, como varicocele, os processos infecciosos, as ospermias não obstrutivas, e bem como as drogas gonadotóxicas, são situações, por exemplo, em que o andrologista ele tem condições de reverter. E, de repente, não só a questão psicológica, mas também o fator custo, em que essas situações o andrologista tem um papel importante. E aí vem a primeira pergunta, Luiz, que é a primeira abordagem que você faz no homem é exatamente a consulta. Né? O que é que o andrologista, na consulta, o que é de importante, o que é de importante na anamnese e no exame físico, para que depois a gente possa, então, perguntar sobre exames complementares? Então, assim, primeiramente, a gente tem que definir o que é infertilidade, né, no homem. Então, tem muitos pacientes que chegam para a gente com 2, 3 meses tentando a gravidez. A mulher parou de tomar anticoncepcional com 3 meses e tem 3, 4, 5 meses, eles já chegam no consultório preocupados, eu sou infértil, achando que tem infertilidade. Então, a definição de fertilidade é se o casal está pelo menos 1 ano realizando tentativa de engravidar sem o uso de nenhum método anticoncepcional, tá? Após esse período de 1 ano, a gente pode até classificar ele como casal infértil. 85% dos casais conseguem ter uma gestação no final de 1 ano, 15% não. Então, aí é que se chega primeiro. Aquela incidência de infertilidade é de 15% da população. Ainda no 2º ano, alguns casais podem engravidar de forma espontânea, tá? E a partir de 2 anos, menos de 10% dos casais continuam inférteis. Mas, assim, a partir de 1 ano, a gente diz, esse paciente é um casal infértil, a gente deve começar a investigar.
A partir do momento que ele chega para a gente vai fazer uma história clínica dele, né? Vamos ver se tem patologia, se tem algumas doenças, qual o local que ele trabalha, tem alguns fatores de risco para a infertilidade. Então, pacientes que trabalham com uso de agrotóxico, diretamente com aplicação, pacientes que trabalham com uso de radiação, perto de locais muito quentes, caldeiras, tal. Então, isso pode atrapalhar um pouco a fertilidade. Se o paciente é tabagista, se ele fuma, né? O paciente que tabagista tem uma alteração na qualidade do espermatozoide. Se ele é um etilista forte, bebe bastante, importante, altera também a qualidade do espermatozoide. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quanto tempo o paciente está de infertilidade. Se ele tem uma infertilidade primária, o que é isso? É aquele paciente que nunca teve filho, nem com essa relação, nem com outros anteriores. Se ele nunca teve filho, então isso é considerado infertilidade primária. Ou se é infertilidade secundária, o que é isso? Ele já teve um filho há 5, 10, 15 anos atrás, ou então está com uma nova parceira e agora ele não consegue ter filho. Então a gente divide em infertilidade primária ou secundária. A partir disso aí e da história clínica dele, a gente vai começar a identificar qual é o perfil e quais os problemas que esse paciente pode ter, tá? A partir da anamnese, da história, obesidade, que também tem um risco, a gente vai para o exame físico. Então, vai avaliar o paciente, o exame físico completo, porque geralmente tem alguns pacientes que têm uma taxa menor de testosterona, que é o hormônio masculino, que a gente já consegue ver no exame físico dele algumas alterações, como redução dos pelos, na região axilar, pubiana, alguma alteração na formação do pênis, um pênis curvo ou um pênis com o canal, a uretra não no local correto. E o testículo também, que é uma das partes mais importantes, que a gente vai ver se o testículo tem um tamanho normal, se tem os dois testículos, né? Tem uma patologia que é chamada de criptorquidia, que é quando o testículo não desce na infância, o paciente fica sem o testículo, atrapalha também a fertilidade. Tem que ver se não tem algumas alterações nos vasos, né, que é a varicocele. Então, isso aí é a primeira abordagem. Exame físico, exame clínico e a conversa com o paciente. Esse é o primeiro passo que a gente deve seguir. E aí, muito bem. Nesse exame físico, Luiz, já lhe interrompendo, nesse exame físico, eu te pergunto que, sem dúvida, a principal causa da infertilidade no homem é a varicocele. E aí muita gente imagina que o diagnóstico da varicocele é através da ultrassonografia, o que na verdade não é verdade. A varicocele, o diagnóstico é eminentemente físico e clínico, onde o urologista ele vai abordar a bolsa escrotal, e o exame físico ele é imprescindível para ele não só diagnosticar a presença da varicocele e até mesmo ter uma noção dessa classificação, se é uma varicocele leve, moderada, acentuada. Então eu te pergunto, quais são os parâmetros físicos que vocês utilizam para ter essa noção se é uma varicocele leve, moderada, acentuada, para que você, ao mesmo tempo, possa se direcionar a nível de tratamento? Qual é a característica principal neste exame físico que você utiliza para definir se precisa operar, se não precisa, se a ultrassonografia é imprescindível ou não para essa orientação? Fale um pouco sobre isso, por favor. Pronto. Primeiramente, eu quero definir aqui o que é varicocele, né? Que a gente fala varicocele, mas tem pessoas que não podem saber. Varicocele é uma dilatação dos vasos no testículo, tá? Existem os vasos artérias, que é o que leva o sangue para o testículo, e a veia, que é o que puxa o sangue. Algumas pessoas têm uma deficiência nessas veias e o sangue não volta para o nosso coração do jeito correto. Então, fica acumulado esse sangue no testículo. Quando fica acumulado esse sangue no testículo, ele aumenta a temperatura do testículo, e esse aumento na temperatura do testículo é que faz a produção errada do espermatozoide. Primeira coisa que a gente tem que ver, varicocele é a principal causa de infertilidade. 40% dos pacientes que têm infertilidade, a causa é a varicocele, tá? Mas não é todo mundo que tem varicocele que apresenta infertilidade. Então, cerca também de 40% dos pacientes que têm varicocele vão ter infertilidade. Aqueles pacientes que têm varicocele, que não apresentam infertilidade, a gente não precisa nem... Pode acompanhar, mas provavelmente ele não vai precisar fazer nenhum procedimento, tá? Então, a partir do momento que o paciente chega,
a gente procura fazer o exame físico do paciente em pé, tá? A gente faz em pé e observa o testículo. Se só na observação a gente já consegue identificar essa varicocele, né, sem o paciente fazer nenhuma manobra de esforço, a gente classifica uma varicocele grau 3, que é uma varicocele avançada, né, um grau aumentado. Se o paciente precisa fazer uma manobra de esforço, que é chamada manobra de Valsalva, que é assoprar a mão para poder aumentar a pressão abdominal, né? Se a gente precisa fazer isso, é uma varicocele grau 2, né? Mas a gente consegue ver ainda essa varicocele. Já aquela varicocele que o paciente precisa fazer força e a gente só consegue detectar na palpação, aí a gente classifica como varicocele grau 1, né? É uma varicocele leve. E existe também aquela varicocele que a gente não detecta nem no exame físico. É chamada varicocele subclínica. Nesse caso, a gente só consegue detectar ela através da ultrassonografia. Se o paciente tem uma alteração do espermograma e ele apresenta uma varicocele e ele não tem outros fatores de risco para alteração da fertilidade, e ele no exame físico tem, provavelmente esse paciente vai se beneficiar de um procedimento cirúrgico para melhorar a fertilidade. Agora, se esse paciente tem uma alteração na fertilidade e a varicocele dele a gente só consegue detectar através de uma ultrassonografia, sem ser através do exame físico, provavelmente esse paciente tem uma varicocele muito irrisória e não vai se beneficiar tanto da cirurgia nesse paciente. Tá? Então, tem que identificar isso aí. Uma varicocele visível e paciente com alteração de fertilidade, beleza, tem uma indicação. Paciente com ultrassom, não. Então, não é obrigatório a ultrassom, tá? A ultrassom pode auxiliar aquela varicocele grau 1, que você tem uma dúvida e tal, você pode auxiliar, solicitar, mas não é de rotina que a gente solicita a ultrassom de bolsa escrotal para infertilidade. Perfeito. Então, resumindo aí para os nossos participantes, a varicocele, ela tem indicação cirúrgica quando ela, além de estar dando uma infertilidade, ela tem uma expressão clínica importante. Mas quando é uma varicocele discreta, né, hoje é uma unanimidade de que não precisa abordar a varicocele leve. Né? É mais ou menos isso aí. Muito bem. Eu gosto muito, Luiz, de ser um pouco didático e vamos começar lá de cima, né? Depois a gente desce. Vamos começar da hipófise do hipotálamo e basicamente nós devemos avaliar os exames hormonais, né? Então eu te pergunto, pensando nas alterações hormonais, devemos pensar na hipófise, devemos pensar na tireoide e também devemos pensar no testículo. Ou seja, quais são os exames que o andrologista solicita para avaliar as alterações hormonais que são capazes de levar a uma diminuição na produção dos espermatozoides? Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu gosto de pensar na infertilidade masculina de 3 maneiras, né? Isso aí ajuda a gente a investigar e ajuda a gente a tratar também o paciente. Então, existem causas antes do testículo, chamado causas pré-testiculares, que são algumas alterações que não estimulam o testículo a produzir o espermatozoide. Existem causas testiculares, que é o próprio testículo que tem um problema, então alguma doença testicular que não está fazendo a produção de espermatozoide. E existem causas pós-testiculares, assim, o testículo produz espermatozoide, mas o espermatozoide não consegue ser eliminado, tá? Então, a partir desse momento, a gente divide em antes do testículo, testículo e após o testículo. E aí eu começo a investigação. Nas causas pré-testiculares, a gente tem que pensar em 2 glândulas muito importantes no cérebro da gente que controla quase todo o nosso corpo, que é o hipotálamo e a hipófise, tá? O hipotálamo e a hipófise produzem quase todos os hormônios que regulam o corpo da gente. Então, na hipófise, tem 2 hormônios muito importantes na fertilidade, que é o FSH e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esse LH, ele chega no testículo e estimula a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, e o FSH, ele chega no testículo e estimula a produção de espermatozoide. Então, a gente tem que ver se o perfil hormonal desse paciente está normal. Então, geralmente, na consulta, eu solicito LH, FSH, testosterona, estradiol, acabo solicitando alguns outros hormônios que a hipófise produz também, como prolactina, TSH e T4,
porque se tiver uma patologia que esteja alterando esses hormônios da prolactina, da tireoide, eles vão afetar também o FSH e o eixo, o hipotálamo e gônada testículo também. Então, eu solicito. Tem algumas doenças que já nessa parte a gente já consegue detectar que está alterado o paciente. Pessoas que usam anabolizante, usam durante muito tempo, 1 ano, 2 anos, sem período de intervalos, né? Ou então que não faz o controle após. Esses pacientes têm alteração nesse ciclo aí, nesse eixo do hipotálamo. Pacientes que têm alteração de tireoide, prolactina, ou que tem um tumor de hipófise, ou tumor de hipotálamo também. Tudo isso altera. Então, é importante a gente ver essa parte hormonal. Essa aí é uma das causas que a gente vê. Depois que a gente vê essa parte hormonal, a gente diz, ó, o hormônio está ok, a gente vai investigar. Agora a gente tem que ver a parte testicular. Então, se o hormônio está produzindo, beleza, vamos investigar o testículo. Agora, se não, se o hormônio deu alterado, a gente deve procurar qual o motivo dessa alteração e tentar tratar ela. Essa é a Muito primeira. bem, perfeito. Eu, como mediador, tenho que fazer um resumo, né? Então, a avaliação da hipófise através da dosagem de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ou hormônio gonadal estimulante, o LH, que é o hormônio luteotrófico, para avaliar a função hipotalâmica, a função hipofisária. A dosagem de TSH e a dosagem de T4 livre e a dosagem de anti-TPO para avaliar fatores imunológicos é uma abordagem interessante da tireoide para ver se ela está interferindo na produção das gonadotrofinas e, consequentemente, interferindo na produção dos espermatozoides e testosterona. A dosagem de prolactina também é importante para poder saber se uma possível hiperprolactinemia esteja alterando na produção das gonadotrofinas. E, a partir daí, sabermos se esse homem tem uma função alterada do testículo, seja na produção hormonal ou de espermatozoides, se está vindo do lado de cima ou se é intrínseca mesmo. Então, isso seriam as causas pré-testiculares. E baseado nessas causas pré-testiculares, Luiz, eu já queria antecipar aqui talvez uma causa em que nós observamos que o tratamento clínico ele tem efeito muito benéfico nesses homens, que é o hipogonadismo hipogonadotrófico. Ou seja, aquele homem que você dosa o FSH ou o LH e eles estão baixos. E esses homens eles têm uma resposta muito satisfatória através de indutores hipofisários e, consequentemente, se observa uma melhora significativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e de que forma é que vocês fazem. Pronto, isso aí é uma das causas não cirúrgicas, né? Quando a gente 3% dos pacientes que têm infertilidade são de 3 a 5% são de causas hormonais, né? Nesse paciente, provavelmente a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Identifica o paciente, a gente vê qual é o hormônio que está alterado e a gente faz a estimulação testicular. É lógico, quanto maior o tempo que esse eixo tiver alterado, pior vai ser a resposta desse testículo. Agora, se a gente conseguir identificar no momento correto e fazer esse estímulo, a gente consegue recuperar. A gente pode fazer estímulo com o próprio FSH e com o LH, né? Tem uma substância aqui, o LH com o FSH recombinante, que vem as duas substâncias juntos. A aplicação dessa substância subcutânea é uma medicação que vai ser diluída e vai aplicar como se fosse uma insulina, né? Como se fosse a insulina, a pessoa aplica no subcutâneo durante um período. A gente só consegue iniciar a ver alguma resposta com essa medicação após o período de 2 a 3 meses, mais ou menos, certo? Perfeito. Porque a partir do momento que o espermatozoide começa a ser fabricado no testículo, ele demora mais ou menos uns 2 a 3 meses para aparecer no espermatozoide, no esperma, né? Então, não é esperado que você tome a medicação, com um mês já tenha melhora. A gente é um tratamento um pouco mais prolongado, variando de 3 a 6 meses isso aí, e a gente faz o espermograma antes, começa a fazer o uso da medicação. Também a gente pode usar o uso da medicação chamada HCG,
que é o hormônio gonadotrófico, que ele simula o LH, né? Ele age como se fosse o LH. Então, ele também estimula a produção do espermatozoide testicular. E aí, depois de 3 meses usando esse medicamento, a gente faz um novo espermograma para ver se o paciente teve uma melhora. A partir dessa melhora, a gente vai determinar se o paciente vai tentar ter uma gravidez espontânea, né, através da relação sexual só, ou se ele teve uma melhora para fazer algum método alternativo, como inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Mas aí vai depender do resultado do espermograma após o tratamento com hormônio, né, hormonal. Nesse caso aí, a gente não dá o hormônio pronto para o testículo, a gente dá diferente da testosterona. A gente dá um hormônio que vai estimular o testículo a produzir os próprios hormônios, né? Perfeito. Eu não ouvi você falar do citrato de clomifeno. Vocês utilizam também? Pronto. O citrato de clomifeno é um mecanismo diferente desses outros. É um comprimido, tá? Como é que ele age? Ele inibe um receptor do estrogênio no cérebro. E aí, como não chega o estrogênio é um hormônio que ele diminui a liberação do FSH e do LH, tá? Como ele impede essa chegada do estrogênio lá, ele não vai fazer a redução, então ele vai fazer um feedback positivo. Ele evita que o estrogênio chegue para reduzir o LH e o FSH, e ele aumenta o LH e o FSH. Então é uma medicação alternativa, ou não, a gente até pode utilizar em conjunto com o LH e FSH também. Se a gente não consegue atingir uma melhora tão boa só com a medicação injetável, a gente pode fazer uso do clomifeno em conjunto. Ou não, se aquele paciente não tem uma alteração tão importante no FSH e LH, a gente pode fazer um estímulo com essa medicação para ver se consegue ter uma melhora antes de utilizar a medicação injetável. Perfeito. Então, aqui, resumindo, as alterações hormonais, regular a tireoide e talvez podemos solicitar ajuda de um endocrinologista nos casos de alterações da tireoide, resolver os problemas da hiperprolactinemia e os casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, utilizar indutores, inicialmente o citrato de clomifeno e as gonadotrofinas em casos de não resposta ou o uso dos dois associados. O HCG é importante para poder finalizar o processo de amadurecimento dos espermatozoides intratesticular e reavaliar esse homem com 90 dias, com 3 meses, observar se houve uma melhora o suficiente para que ele engravide ela naturalmente ou se foi uma melhora que direciona para uma inseminação artificial ou direciona para alta complexidade. Aí a resposta do paciente é que vai dizer. Perfeito. Esse ponto que você falou é muito importante, o acompanhamento em conjunto com o endocrinologista, porque esse paciente provavelmente vai precisar manter o acompanhamento pelo resto da vida dessa alteração hormonal. A gente faz o acompanhamento no momento para ter a fertilidade, aquele período de 1 ano que a gente vai tentar a fertilidade, mas muito provavelmente esse paciente vai precisar ficar usando algum tipo de hormônio o resto da vida dele, né? Porque está com algum defeito na hipófise, no hipotálamo, e vai ter que fazer um acompanhamento com o endocrinologista. Então é importante essa abordagem conjunta, assim. Foi um lembrete importante que você falou aí, que eu tinha esquecido dessa parte. Perfeito. Então, a partir desse momento em que você avalia este homem hormonalmente, existem outros exames que vêm após a anamnese, após o exame físico, após os exames laboratoriais. E aí, sem dúvida, que vem o principal exame que avalia como está a capacidade de fecundação deste homem, que é o espermograma, né? O espermograma, sem dúvida, que talvez não, com certeza o principal exame que vai dar um parâmetro muito importante para o andrologista acerca deste homem. Luiz, o espermograma, quais seriam o principal critério em termos de colheita? Pronto. Vocês orientam colher em casa ou deve colher no laboratório mesmo? Pronto.
Em relação aos outros exames demais, na primeira abordagem do paciente, geralmente a gente faz aquele exame físico e tal, e a gente solicita de rotina o espermograma, né? E a dosagem hormonal. Espermograma e dosagem hormonal, que são os principais, pré e testicular. Outros exames posteriores a gente pode ser necessário, mas eles vão se basear a partir do resultado do espermograma e a partir da parte hormonal, tá? Para o espermograma, a orientação que a gente dá é 3 dias sem relação sexual, sem ejacular, sem masturbação, tá? Para poder fazer um acúmulo de uma quantidade boa de esperma e fazer a coleta. De preferência, a coleta deve ser na próprio local que vai ter a análise, tá? Tem muitos locais que faz a coleta em outro local, mas pode ter uma alteração no percurso, a exposição a outras coisas. Então, o ideal é que seja feito. Essa parte eu queria até passar para você. Eu que volto à pergunta. Como você é uma pessoa que faz espermograma, que realiza a análise do estudo, quais orientações principais realmente você daria para o paciente? O que a gente fala é isso: 3 dias sem ejacular e o ideal é que você colete no laboratório. Mas alguns cuidados a mais que o paciente deve ter, acho que você pode até orientar melhor. Muito bem. Eu já faço espermograma há 20 anos. Né? Eu tive a grata satisfação de fazer o primeiro bebê por inseminação artificial do Vale do São Francisco no ano de 2001. Né? E foi bem interessante porque as primeiras experiências foram terríveis, mas nós conseguimos em 2001 o nosso primeiro sucesso. De lá para cá o espermograma vem mudando cada vez mais. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde é o principal parâmetro hoje que o mundo segue, e já houve pelo menos 3 grandes mudanças importantes na avaliação do espermograma. E o último guideline, o último consenso da OMS é o consenso de 2010, onde nós avaliamos os parâmetros laboratoriais, começando principalmente com o que Luiz falou, que é o tempo de abstinência, que a literatura fala em torno de 2 a 7 dias, mas a gente orienta em torno de 3, no máximo até 5 dias de abstinência, e que, de fato, como o Luiz falou, deve ser colhido no laboratório para que possa evitar essas intempéries que pode acontecer entre o percurso de casa para a clínica. E a colheita, a gente aguarda a liquefação do sêmen para depois fazer o exame propriamente dito e, quando solicitado, também o processamento seminal. Então, essa avaliação, primeiro, nós avaliamos em termos de parâmetros mais importantes, a gente não vai abordar tudo, mas primeiro avaliar o pH do sêmen, o volume do sêmen e a quantidade de leucócitos desse sêmen. Em termos de volume, o normal é entre 1,5 a 5 ml, é o normal pela OMS. Já de antemão dizendo que a alteração do volume, a gente já começa a suspeitar, não dá o diagnóstico, mas nos direciona para as possíveis alterações. Por exemplo, o volume abaixo de 1,5, nós começamos a pensar em ejaculação retrógrada ou processos obstrutivos, e acima de 5 ml nos direciona a pensar em processo infeccioso. Quando a gente pensa no pH do sêmen, o normal é entre 7,2 e 8. Quando esse pH está abaixo de 7,2, nós pensamos em processos obstrutivos, e quando está acima de 8, o pH, pensamos em processo infeccioso. Quando avaliamos os leucócitos, normal é que tenha no máximo 1 milhão, e quando está acima desse valor, pensamos também no processo infeccioso, onde está imperativo o tratamento. E aí a gente passa para a avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. Quando falamos em quantidade, o que se sabe é que homens com normospermicos, com quantidade normal de espermatozoides, é que ele tenha total acima e maior ou igual a 39 milhões. E por ml, ele deve ter maior ou igual a 15 milhões. Quando ele tem uma quantidade entre 10 e 15 milhões,
nós chamamos de oligospermia leve. Entre esses são esse é o melhor sêmen para inseminação artificial, entre 10 e 15 milhões. Mas entre 5 e 10 milhões, que é classificado como oligospermia moderado, também pode-se fazer inseminação artificial, mas sabe-se que os resultados são menores do que quando tem uma oligospermia leve. E abaixo de 5 milhões é a oligospermia acentuada, onde está indicado aí nesses casos alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Abaixo de 1 milhão, já começamos a indicar a técnica do ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. E tem a azoospermia, que é a ausência dos espermatozoides, Luiz, que é importante dizer isso, que a azoospermia só pode dizer se o sêmen foi centrifugado. Tá? Se ele não foi centrifugado, não pode dizer só através da lâmina, que eu acho que nem se usa mais, mas tem que centrifugar para poder avaliar no microscópio e dizer que de fato é azoospermia, que é, entre aspas, você pode ter, não visualizar nenhum espermatozoide, mas lá no testículo você Sim. pode ter. E a qualidade, nós avaliamos primeiramente a motilidade, onde considera-se normal os espermatozoides A mais B maior ou igual a 32%. O que é o espermatozoide A? Aqueles espermatozoides que têm a direção retilínea e são móveis. O B, que são móveis, mas que não são retilíneos. E o C, que não são móveis, mas eles não têm movimentação retilínea. E quando este tipo A e mais B está acima de 32%, está normal. Abaixo disso, nós temos um diagnóstico de astenospermia. Ou quando A mais B mais C está maior de 40%, também está normal. Muito bem. A morfologia, que é hoje considerado a de Kruger, utilizado pela Organização Mundial da Saúde, é que é considerado normal quando tem maior ou igual a 4% de espermatozoides. E a morfologia é a questão cabeça, ter a cauda, ter o formato todo normal, né? Então... A morfologia é o aspecto fenotípico, o aspecto estrutural do espermatozoide. Ele tem a cabeça, ele tem o corpo intermediário e ele tem a cauda. Então, quando há uma alteração dessa anatomia, é que se fala em morfologia. E lembrando que muitos trabalhos estão mostrando, Luiz, que o Kruger ele é questionável, ou seja, se este homem tem uma quantidade normal, tem uma motilidade normal e um Kruger alterado, é dúvida se de fato o Kruger por si só seja uma causa de infertilidade. Tanto é que esses trabalhos mostram que estes homens podem engravidar as suas parceiras. E por fim, avaliamos a vitalidade, que é considerado normal. Vitalidade é a quantidade, porcentagem de espermatozoides vivos, quando é maior ou igual a 58%. É isso aí. Quer falar mais um pouco sobre isso, Luiz? Não, é isso que a gente tem que ver, que algumas patologias vão alterar coisas diferentes, né? Isso aí que a gente chega na fase da alteração testicular. Aquelas patologias testiculares, né, vão influenciar muito na forma, a quantidade, a motilidade, a taxa de vivos, né? Após um tempo, que é essa vitalidade aí. E as principais, a gente tem que começar a investigar as causas testiculares que vão dar isso aí. Então, o hormônio está chegando normal, mas mesmo assim o esperma está mostrando alteração ou na forma, ou na quantidade do espermatozoide. A partir disso, a gente tem que ver investigar as causas testiculares. Uma coisa que a gente tem que ver é o espermograma. O ideal, se alterado, a gente tem que fazer pelo menos 2 espermogramas. Tem que mandar o paciente repetir o espermograma com um intervalo de 15 dias. Tá? A gente não pode confiar apenas num espermograma alterado. Se o espermograma está normal, a gente já fica até um pouco mais tranquilo. Mas para dizer para o paciente que tem infertilidade e alteração do espermograma, se repete o espermograma, um intervalo de 15 dias pelo menos, e aí a gente diz, segundo o espermograma está alterado, realmente a gente tem que investigar causas testiculares para essa alteração. E aí a gente entra, Luiz, na azoospermia, quando faz o espermograma e a gente vê que não encontramos espermatozoides,
Nós temos até uma pergunta da Carla: quais as causas de azospermia e como é feito o tratamento? Pronto. A azospermia é considerada aquele paciente que a gente não encontra realmente espermatozoide, né? Ou, geralmente, a gente também tem a oligospermia severa, que é aqueles pacientes que têm menos de 1 milhão, que a gente investiga semelhante ao paciente que não tem azospermia. Nesses pacientes, pode ter uma alteração genética associada a esses pacientes. A gente solicita o cariótipo, que é que vai ver o cromossomo. Nosso corpo é formado por 46 cromossomos, geralmente. Então, se tiver alguma alteração nesses cromossomos, pode causar uma ação nessa área. A gente vê que o problema da azospermia é causado devido a isso. Geralmente é uma causa genética. No caso do cariótipo, tem algumas síndromes, como Klinefelter, que é 47XYY, o Klinefelter, que pode dar alteração azospérmica. Já na microdeleção do cromossomo Y, existem 3 áreas, chamadas ASFA, ASFB e ASFC. Graças a Deus, a mais comum é a ASFC. Por quê, graças a Deus? Porque 70% das causas tem ASFC, a gente consegue identificar ainda espermatozoide nesse paciente, caso a gente faça uma procura dentro do próprio testículo. Geralmente ele produz espermatozoide, mas não é uma quantidade suficiente para ser ejaculado. Tá? Então a gente tem algumas técnicas chamadas tese ou microtese, que a gente faz a pesquisa diretamente no testículo e a gente consegue encontrar espermatozoide. Já nos pacientes que são ASFA e ASFB, que tem essa alteração nessa região do cromossomo Y, geralmente a gente não consegue encontrar. Nesses pacientes, realmente não tem a possibilidade de fazer nem a fertilização in vitro. Esses pacientes que são as FC ou que têm alteração do cariótipo, mas tem espermatozoide, a gente pode pegar o espermatozoide e fazer a ICSI, que é o quê? Pegar o espermatozoide, colocar dentro do óvulo, deixar o embrião se formar e já colocar o embrião dentro do útero da mulher. Mas nos pacientes que têm ASFA e ASFB, a literatura nem orienta tentar fazer essa pesquisa, porque é muito, muito, muito complicado de se achar espermatozoide. Nesses casos, esses são os únicos 2 casos que realmente a gente talvez o único jeito de ainda ter filho seja através de sêmen de doador. Então a gente conversa com o paciente e tal. Você ainda pode ter filho, mas vai ter que ter ajuda, utilizar um sêmen de doador, vai escolher características semelhantes ao casal para poder ter o filho. Mas os outros ainda podem ser feitos através da fertilização. Se a gente encontrar 1, 2 espermatozoides e eles estiverem numa qualidade boa, a gente consegue fazer a fertilização nesses casos de azospermia ainda. E tem a azospermia obstrutiva e não obstrutiva. Esse caso é a não obstrutiva. É aquela que não tem obstrução. Existe um canal que é o canal deferente, que é o canal que leva o espermatozoide do testículo até o pênis, tá? Esse canal é o que a gente liga quando o paciente quer fazer a cirurgia da vasectomia, né? A gente liga, corta ele. Então, na azospermia não obstrutiva, os problemas são esses que eu relatei. Alteração genética. Já na azospermia obstrutiva, o testículo produz espermatozoide normal, mas ele não consegue ser ejaculado, devido a alguma obstrução nesse canal. Ou por infecção, né? Epididimite, que é uma infecção do epidídimo, ou o paciente já fez até uma vasectomia antes e agora quer ter filho, e é uma das principais causas de azospermia obstrutiva, né? Ele quer ter filho, mas não quer reverter a vasectomia. Então, às vezes a gente pode fazer um tratamento sem isso, só com a fertilização. Ou tem um problema na próstata, um cisto no ducto ejaculatório, que vai causar uma obstrução na saída do espermatozoide. Então, nesses pacientes, a gente pode fazer um outro tipo de procedimento, pode fazer a reversão, né? Caso seja vasectomia, ou fazer a desobstrução, se a gente encontrar. Tem um exame que é ultrassom transretal, que a gente pode identificar o cisto dentro da próstata. Se tiver isso aí, a gente pode fazer uma raspagem na próstata para desobstruir. E nos casos que o paciente, mesmo com isso, não conseguiu, a gente pode fazer 2 procedimentos, que é chamado PESA ou MESA, que é uma punção diretamente dentro do epidídimo, que é o local que fica acumulado espermatozoide. Então, a gente faz uma punção, faz anestesia, faz a punção, retira o espermatozoide dali, tá? Leva para o laboratório, vai ser preparado para ser feita a fertilização in vitro. Esse é o caso da azospermia obstrutiva. Então, tem os 2 tipos de azospermia, né? Nos 2 casos, não é encontrado o espermatozoide no ejaculado. Muito bem. Então, aqui como mediador, resumir de novo, né, Luiz? Azospermia, temos causas não obstrutivas
E aí Luiz falou que importante salientar, Luiz, que a oligozoospermia grave, aquele quantidade abaixo de 1 milhão, ele tem a mesma abordagem da zoospermia não obstrutiva, onde você avalia o fator genético através do cariótipo, né? E você avalia as microdeleções do cromossomo Y, como você falou, onde essas alterações na zona A e zona B, você praticamente condena, né? Desorienta, vamos dizer melhor, este homem tentar um filho, e aí o sêmen de doação é a indicação para esses homens, e o C ainda é possível captar através de microcirurgias, técnicas microinvasivas, capturar espermatozoides intratesticular. Então, nesses oligozoospermicos graves e a zoospermia não obstrutiva, é basicamente essa avaliação. E nas não obstrutivas, ou melhor, nas obstrutivas, temos aí, como o Luiz falou, as condições de vasectomia, né, pós-cirurgia, os tumores, que pode ser também uma causa, e também tem um fator, Luiz, que talvez você tenha esquecido, que é a genesia bilateral, né? Eu queria que você falasse sobre isso, dos ductos deferentes. Tem uma patologia chamada fibrose cística, que é uma alteração da membrana pulmonar, né? E esses pacientes que têm essa fibrose cística têm associado uma ausência também dos ductos deferentes, que é esse ducto que a gente liga na vasectomia. Então, durante o exame físico, a gente faz a avaliação do testículo e a gente também tenta detectar a presença do ducto deferente. Se o paciente não tem o ducto deferente, não quer dizer que ele não tem espermatozoide sendo produzido. Ele tem espermatozoide, mas nesse caso é obrigatório a gente fazer a fertilização in vitro, porque tem que ter um aconselhamento genético nesses pacientes. Esse paciente tem uma alta chance de passar essa doença também para sua prole, né? Então tem que ser feito um aconselhamento genético. O ideal é ser feita realmente a fertilização in vitro, que a gente pode fazer esse estudo genético do embrião. Então é importante. É uma doença pulmonar, só que ele altera a parte genital também. É uma causa importante isso aí. Perfeito. Luiz, nós temos aqui Luiz travou um pouquinho. Luiz, doutor, tem uma pergunta rapidinha aqui Se a cachumba influencia... É a nossa colega, a doutora Raimunda. Isso é uma das causas testiculares, certo? Uma das causas testiculares principais são, primeiro, a varicocele, que é considerada causa testicular, a criptorquidia, que é quando o testículo não desce na infância, né, fica intraabdominal, então altera a temperatura do testículo. A cachumba, caso gere orquite. Não é a pessoa só ter a cachumba, a alteração parógenital, ela tem que gerar orquite, que é a inflamação do testículo também. Então, alguns pacientes que têm orquite após a cachumba, então a cachumba secundária orquite, pode ter alteração na fabricação do espermatozoide também. E outra coisa que veio aqui foi sobre uma pergunta se a infertilidade altera a potência masculina. Não só tem relação caso seja naquele primeiro eixo, se for alteração hormonal que esteja dando a causa de infertilidade ao paciente. Se for alteração hormonal relacionada ao FSH, ao LH, à testosterona, pode estar gerando impotência junta. Mas não é a infertilidade que vai estar causando a impotência. Na verdade, a alteração hormonal vai estar dando os dois problemas juntos. É só essas duas aí que eu achei importante. Luiz, a Nádia já pergunta, meu esposo fez uma reversão de vasectomia há mais de 1 ano e não obteve sucesso. Qual o procedimento para ver o que deu errado? Na verdade, não é que deu errado, né? É porque tem que ver, primeiro, qual o tempo que ele já tinha feito a vasectomia. É importante ver isso aí. A reversão de vasectomia, se ela for feita num período de até 10 anos, né? Tem uma chance de resposta de 70% a 50%. De chance de você ter espermatozoide no espermograma. Não chance de você ter o filho em casa. E se você fizer após
após os 10 anos, né? Se você fez a vasectomia e vai reverter só após os 10 anos, você tem de 50% a 30% de chance de ter filho em casa. E após os 15 anos, menos de 30%. Então, assim, após 15 anos, a gente já até nem indica muito fazer a reversão, porque a chance de resposta é muito baixa. Agora, aqueles pacientes que fizeram a vasectomia e fizeram a reversão até 10 anos, tem uma chance muito boa de conseguir ter espermatozoide no espermograma. E a chance de ter um filho após 1 ano da reversão é de até 50%. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, não deu certo, o que foi que não deu certo? Se não teve o filho ou se não tem espermatozoide no espermograma. Se não tem espermatozoide no espermograma, é que não deu certo a permeabilidade. O melhor nesse caso é a gente tentar o tratamento alternativo, que seria a coleta diretamente do epidídimo. A PESA, a MESA, a TESA, ao invés de fazer uma nova vasectomia. Por quê? Já tem uma região de fibrose, já foi feita uma reversão ali, então a chance de não dar certo no novo procedimento é maior. Nesse caso, é melhor a gente fazer a coleta do espermatozoide diretamente do epidídimo ou do testículo e já fazer a fertilização in vitro. Mas isso aí depende muito do tempo que ele tinha feito a vasectomia, né? Acima de... Só deixar claro aqui, abaixo de 10 anos a chance é muito boa, né? A chance de permeabilidade é acima de 70% e a chance de ter filho em casa é de 70% a 50%. Entre 10 e 15 anos, a chance de reversão do esperma é de 70% mais ou menos, e de ter filho em casa é de 45%. E após 15 anos, a chance de permeabilidade é menor do que 70% e a chance de ter filho em casa é menor do que 30%. Tá? Dessa vasectomia. Uma coisa importante também na decisão de fazer a reversão da vasectomia, Luiz, é a idade da mulher. Porque não adianta pensar em fazer a reversão da vasectomia se essa mulher tem 38, 40, mais do que 40 anos de idade, ela não tem mais tempo para perder e, consequentemente, a idade da mulher também é um fator importante nessa decisão, correto? Justo. Acima de 35 anos, a mulher já começa a ter um pouco de dificuldade. Acima de 38 também tem uma dificuldade, tem alguns fatores genéticos. Então, se o paciente tem, por exemplo, 36, 37 anos, a gente vai fazer uma reversão da vasectomia, geralmente a gente só espera o resultado após 4, 6 meses. Então, você vai ver o resultado daqui a 6 meses, você só vai conseguir ter o filho daqui a 1 ano, então pode ser que a esposa já esteja numa idade de risco para ter filhos. Então, caso esteja perto dessa idade, talvez o melhor método já seja um método mais invasivo, uma fertilização, uma fertilização que garante você ter espermatozoide mais cedo, não perdeu esse tempo, né? Se a pessoa é mais jovem, dá para esperar. Agora, a partir dessa idade, realmente tem esse risco que a gente tem que pesar se vale a pena a reversão, né? Ou se vale a pena a fertilização in vitro logo. Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu aqui abordar muita coisa, né? Só a questão da ultrassom de bolsa escrotal, né? Que isso aí que não é necessário, mas assim, naqueles pacientes que a gente pode ver, além da varicocele na ultrassom, o tamanho do testículo também, né? É importante a gente ver isso aí, porque na diferenciação da azoospermia obstrutiva ou não, né? Aqueles pacientes que têm um testículo de tamanho reduzido, né? Na população a gente vê, mas na ultrassom a gente vê também. Se ele tem um tamanho reduzido no testículo, a gente já pensa mais em uma azoospermia não obstrutiva, que seja um problema realmente do testículo. Que o testículo dele já tem algum problema de formação de espermatozoide. Agora, se tem uma ultrassom, um testículo de tamanho bom, e o FSH não é tão alterado, se tem um FSH alto também, a gente já pensa em azoospermia não obstrutiva. Agora, se o FSH é bom, o testículo de tamanho bom, pode ser que o problema seja mais uma obstrução, né? Uma obstrução do que o não funcionamento do testículo. E aí, a partir disso aí, são as técnicas microcirúrgicas, né? Então, o tratamento pode ser hormonal, né? O tratamento pode ser com cirurgia de varicocele, não. Ou o tratamento pode ser só para a coleta do espermatozoide. PESA, TESA, MESA, existem vários procedimentos. Existe de buscar no epidídimo, ou existe a gente fazer através do testículo mesmo, com microscópio, que
se Deus quiser, em breve a gente já vai estar fazendo aí, né, doutor Antônio? Com certeza. Luiz, nós temos aí mais 5 minutos, 4, 5 minutos. Eu acho importante a gente abordar um assunto muito atual, que é a infertilidade no homem por uso de anabolizantes, né? Bem como o uso de drogas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso, que a gente falou naquela parte primária, né? O uso de anabolizante hoje está muito em voga, aí beleza, pensando na beleza agora, não penso no futuro, né? Então, acaba alterando muito. Quando você oferece a testosterona pronta para o seu organismo, o seu testículo pensa, eu estou recebendo testosterona, para que eu vou produzir? Então, a partir disso aí, ele já começa a ter uma atrofia, ele começa a ficar preguiçoso, começa a não produzir o esperma corretamente. Então, hoje, no nosso meio, é uma das principais causas de infertilidade, né? Esse uso indiscriminado de anabolizante, das suas mais variados tipos de testosteronas aí, gel, injetável, tanto faz, são testosteronas que são dadas prontas, independente da formulação que ela é feita. E o uso de droga, uso de inalatório com cocaína, uso de cigarro, isso aí ele causa os chamados fatores de estresse oxidativo. O que é isso? Ele produzem muitos radicais livres, que são coisas que prejudicam o nosso corpo em geral. Quanto mais exposição você vai ter às radicais livres, mais velho você vai ficar mais cedo. Então, suas células não vão se reproduzir direito, não vai ter a mitose do jeito que deve ser, então vai ter a produção errada. E isso é uma das causas que a gente tem visto aí, que detectou muitas daqueles pacientes que a gente não achava causa para a infertilidade, a gente dizia como idiopático. De uns 5, 6 anos para cá, a gente tem um exame que é chamado fragmentação do DNA espermático, porque o espermograma ele é muito bom, mas a gente vê a forma do espermatozoide. A gente não consegue identificar o DNA dentro dele, a gente não consegue identificar. E nessa fragmentação, a gente viu que, com esse exame, a gente detectou que muitos desses pacientes que têm até o espermograma normal, mas não conseguem ter filhos, que a gente não achava motivo para ter infertilidade, a gente viu que esse DNA dele está totalmente fragmentado. E essa fragmentação do DNA pode ser devido à infecção, pode ser devido a essa vida que a gente está vivendo hoje em dia, muito estresse, etilismo, tabagismo, uso de drogas, tudo isso aí aumenta... Obesidade, toda essa alteração ele fez com que o DNA dentro do espermatozoide ele fique fragmentado. Então, na hora da penetração do óvulo, acaba não gerando embrião, tá? Então, tem esse problema e a gente não detectava muitos pacientes porque tem todos os exames normais e por que não consegue ter filho. E a gente está começando a ver que é devido a isso. Essa fator a vida que a gente está levando hoje em dia que está causando esses problemas no esperma. Né? Importante salientar que o espermograma normal não significa que você não tenha aumento de taxas de fragmentação de DNA, e a presença aumentada de taxas de fragmentação de DNA também não quer dizer que você não possa engravidar, tá? Então, Luiz, essa live foi maravilhosa. Eu não pensava que a gente ia abordar praticamente todos os assuntos, né? Nós temos aí só mais 2 minutos para nos despedir. E, na verdade, nós vamos voltar a falar de assuntos de infertilidade no homem de forma ainda mais profunda nas próximas lives. E eu queria, Luiz, que você deixasse aí suas últimas palavras. Agradecer a você, doutor Antônio, e ao público que se fez presente nessa live aí o tempo todo, mantendo conversa com a gente, perguntando. Foi muito esclarecedora essa live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tá? Saber que, mais importante, infertilidade, 40% das causas é fator masculino, tá? 40% é feminino. Então, por muito tempo se botou, não consegue ter filho, a causa é mulher, causa é mulher, causa é mulher. A gente tem que parar de pensar isso aí. O mundo machista já acabou. Então, a gente tem que investigar o casal completamente. Problema mulher, mas vamos tentar investigar também, vamos ter um pouco de cabeça. Deixa eu ver se eu posso ajudar ela, só para a gente ficar tranquilo. É o que eu quero deixar. Outra coisa é procurar, em relação a daqui a uns dias, que a gente vai, Deus quiser, tá fazendo a fertilização in vitro na região aí, né, doutor Antônio? Isso. Tá só a inseminação que a gente já trabalha. Tem um ambulatório de andrologia lá no Instituto da Mulher, trabalho lá com o doutor Antônio, então
Eu fico lá no ambulatório só para ver essa parte mesmo de andrologia, infertilidade, distúrbios da andropausa, distúrbio de hormonal. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa? Bastante conteúdo, né? Quer ver mais vídeos como esse? Lembre-se de se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, tá? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares. Eu garanto que eles vão lhe agradecer bastante por estar recebendo um vídeo com esse tanto de conteúdo. Abraço e até a próxima. Tchau!